Desde os primórdios da criação, a Bíblia revela que o corpo humano ocupa um lugar central no plano divino e, consequentemente, torna-se alvo prioritário das investidas do inimigo. Quando Deus formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ele estabeleceu uma verdade profunda. Nosso corpo não é mero invólucro, mas santuário do Espírito Santo e instrumento de conexão entre o natural e o espiritual. Essa dualidade faz dele um território cobiçado nas batalhas invisíveis. O diabo, como ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir, sabe que dominar o corpo é uma estratégia eficaz para corromper a alma e bloquear o propósito divino. A queda no Éden ilustra essa tática. Satanás não atacou Adão e Eva em um nível abstrato, mas usou o corpo como ponte para o pecado. Eva viu o fruto, tocou-o e comeu. Da mesma forma, no Novo Testamento, vemos demônios buscando possessão corporal, como o endemoninhado de Gadara em Marcos 5, pois um corpo sob domínio das trevas torna-se ferramenta de caos e afastamento de Deus. O apóstolo Paulo adverte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, destacando que a luta espiritual tem implicações físicas tangíveis. Por que então o sono torna-se um momento crítico? Durante o repouso, a mente consciente, nossa principal defesa, está inativa e o espírito fica mais exposto a influências. A Bíblia relata casos como o de Jó, atormentado por visões noturnas, e Daniel, que recebia revelações divinas, mas também enfrentava resistência demoníaca em sonhos. O sono, portanto, não é apenas descanso, mas um campo de batalha onde o inimigo tenta semear medo, culpa ou impureza, enquanto Deus usa esse mesmo espaço para falar, como fez com José e Salomão. A conclusão é clara: o diabo cobiça nosso corpo porque ele é o templo onde a vontade de Deus se manifesta na terra. Se o corromper, enfraquece nossa adoração, nossa fé e nossa missão. Mas há esperança. Assim como Jesus, que dormia em paz na tempestade, podemos revestir-nos da armadura de Deus e declarar, como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. A guerra pelo corpo é real, mas a vitória já foi garantida na cruz. A Bíblia revela que o sono é muito mais do que um simples estado de repouso físico. É um limiar entre as dimensões natural e espiritual, onde Deus frequentemente escolhe se revelar, mas onde as forças das trevas também procuram agir. Desde Gênesis até Apocalipse, as Escrituras apresentam o sono como um portal onde o céu fala aos homens, mas também como um campo de batalha onde o inimigo tenta minar a fé. Quando fechamos os olhos em sono, nossa consciência natural se silencia, mas nosso espírito permanece aberto às influências espirituais, tanto divinas quanto demoníacas. Numerosos exemplos bíblicos mostram Deus usando sonhos como canal de comunicação. Foi em um sono profundo que ele fez aliança com Abraão, revelou a José seu destino, guiou os magos e instruiu José sobre o nascimento de Jesus. O próprio Daniel recebia mistérios divinos em visões noturnas. Esses relatos mostram que o sono pode ser um momento privilegiado de revelação, quando a mente humana, livre das distrações terrenas, se torna receptiva à voz de Deus. Contudo, o mesmo princípio que permite a comunicação divina também pode ser explorado pelo reino das trevas. A Bíblia adverte sobre sonhos enganadores e doutrinas de demônios. Jó descreve pesadelos aterrorizantes como parte de seu sofrimento e o salmista ora para ser guardado de todo o mal, inclusive durante o sono. O caso do endemoninhado gadareno, que vivia entre os sepulcros, sugere que os ataques demoníacos podem se intensificar à noite,
quando a vigilância humana diminui. A diferença crucial está na fonte e no fruto dessas experiências. Os sonhos divinos sempre glorificam a Cristo, confirmam a palavra e produzem paz, mesmo quando trazem correção, como no sonho de Abimeleque em Gênesis 23. Já as influências demoníacas buscam semear medo, confusão, impureza ou rebelião contra Deus. O desafio para o crente é discernir esses espíritos e cobrir seu sono com a proteção do sangue de Jesus, como fez Israel na Páscoa, transformando o que poderia ser uma porta de vulnerabilidade em um altar de encontro com Deus. A palavra de Deus nos revela em Efésios 6:12 que não temos luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este versículo desvenda uma realidade espiritual crucial. Enquanto nosso corpo físico descansa, uma intensa guerra invisível continua sendo travada em nossa volta. O período de sono, quando nossas defesas naturais estão reduzidas, torna-se um momento estratégico para as forças demoníacas tentarem influenciar e atacar os filhos de Deus. As Escrituras mostram que os demônios operam com estratégias específicas durante a noite. Eles buscam criar acessos através de sonhos perturbadores, pesadelos recorrentes e até mesmo manifestações físicas como paralisias do sono ou sensações de opressão. O livro de Jó nos dá um exemplo claro quando descreve como o inimigo afligia o patriarca com terrores noturnos. Essas táticas têm um objetivo claro: semear medo, dúvida e desespero, minando assim nossa fé e nossa conexão com Deus. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 2:11 que não ignoremos os desígnios de Satanás. Durante o sono, quando nossa mente consciente está inativa, os demônios tentam implantar pensamentos mentirosos, memórias distorcidas e sugestões pecaminosas. Eles atacam frequentemente nas áreas onde somos mais vulneráveis, seja através de tentações sexuais, lembranças de traumas passados ou sugestões de abandonar a fé. O caso do rei Nabucodonosor mostra como sonhos perturbadores podem ser usados para causar angústia e confusão. No entanto, a Bíblia também nos fornece as armas espirituais para contra-atacar. O Salmo 91, 5, 6 nos promete proteção contra o terror noturno e a seta que voa de dia. O nome de Jesus, o sangue do Cordeiro e a palavra de Deus são nossas defesas poderosas. Assim como Daniel perseverou em oração até receber a interpretação divina para seus sonhos, nós podemos consagrar nosso sono ao Senhor, cobrindo nossa mente e nosso ambiente com a oração antes de dormir. A vitória nesta batalha noturna começa com o reconhecimento de que, mesmo enquanto dormimos, o Espírito Santo continua guardando e guiando seus filhos. A Bíblia registra diversos episódios onde a noite se tornou palco de batalhas espirituais intensas, revelando como o reino das trevas opera estrategicamente durante o período de repouso. No livro de Jó, seu amigo Elifaz descreve uma experiência aterrorizante. Entre pensamentos vindos de visões noturnas, quando cai sono profundo sobre os homens, sobrevieram-me espanto e tremor, que estremeceram todos os meus ossos. Então um espírito passou por diante de mim, fez arrepiar os cabelos do meu corpo. Esta narrativa revela características marcantes dos ataques noturnos. Uma atmosfera de medo paralisante, uma presença espiritual tangível e efeitos físicos reais, como o tremor descrito. O texto sugere que essa manifestação demoníaca ocorreu precisamente no limiar entre a vigília e o sono profundo, quando a consciência humana está mais vulnerável. O profeta Daniel viveu experiências semelhantes, porém com um propósito revelador.
Em Daniel 10, ele relata uma visão angustiante que o deixou em luto por 3 semanas. Quando a resposta divina finalmente vem, é precedida por uma dramática manifestação. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas sobreveio sobre eles grande temor. O capítulo detalha como Daniel ficou sem forças, com o rosto no chão, em um estado entre a vigília e o transe. O anjo explica que sua resposta foi retardada por 21 dias, devido a uma batalha espiritual com o príncipe do reino da Pérsia, revelando como conflitos cósmicos podem afetar nossas experiências noturnas. Estes relatos bíblicos apresentam padrões importantes sobre os ataques espirituais noturnos. Em primeiro lugar, eles frequentemente ocorrem em momentos de transição entre a vigília e o sono, ou entre o sono e o despertar. Em segundo lugar, produzem efeitos físicos mensuráveis: tremores, fraqueza, sudorese e sensação de peso ou opressão. Terceiro, envolvem uma percepção aguçada da presença do sobrenatural, seja para o bem ou para o mal. O caso de Daniel é particularmente instrutivo porque mostra que mesmo os servos mais consagrados de Deus não estão imunes a esses ataques, mas que o Senhor sempre tem propósito em permitir tais experiências. O Novo Testamento também registra casos de opressão noturna, como o menino endemoninhado que era lançado no fogo e na água, cujos ataques provavelmente ocorriam durante a noite. Esses exemplos nos ensinam que a escuridão física frequentemente coincide com atividades das trevas espirituais, mas também nos lembram que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A resposta cristã a esses ataques não deve ser medo, mas sim a aplicação consciente das armas espirituais, a oração antes de dormir, a declaração da palavra e a confiança na proteção angelical. Como Daniel, podemos emergir dessas experiências não derrotados, mas com revelação mais profunda dos propósitos de Deus. A Bíblia nos adverte claramente sobre as estratégias sutis do inimigo para corromper a mente e o espírito dos crentes, sendo os sonhos um dos campos de batalha mais negligenciados. Quando analisamos as Escrituras, encontramos inúmeros alertas sobre como as forças das trevas podem usar nossos momentos de vulnerabilidade noturna para semear contaminação espiritual. O profeta Jeremias já alertava sobre falsos profetas que contavam sonhos mentirosos, mostrando que nem toda experiência onírica vem de Deus. Os sonhos impuros, que trazem imagens de fornicação, adultério ou perversão, são uma das armas mais comuns do inferno para enfraquecer a santidade do crente. Essas visões noturnas não são meras coincidências ou frutos da imaginação, são tentativas deliberadas de manchar a pureza que Cristo nos concedeu, criando aberturas para condenação e derrota espiritual. Os pesadelos recorrentes e terrores noturnos representam outra face desta invasão demoníaca. O livro de Jó descreve como terrores noturnos podem atormentar até mesmo os servos fiéis de Deus. Essas experiências aterrorizantes, onde a pessoa se vê perseguida, ameaçada ou até mesmo possuída em seus sonhos, não são apenas fruto do estresse cotidiano, são manifestações espirituais que buscam implantar medo, ansiedade e insegurança na vida do crente. O Salmo 91, 5, 7 nos revela que o terror noturno é uma realidade contra a qual precisamos nos proteger, mostrando que essas experiências podem ser tanto ataques espirituais quanto consequências de aberturas que damos ao mundo das trevas em nossa vida consciente. O mais perigoso desses ataques é que eles não ficam confinados ao mundo dos sonhos. A Bíblia mostra em Provérbios 4, 23 que tudo o que somos
procede daquilo que pensamos, e as imagens implantadas em nossos sonhos podem se tornar sementes de pecado e destruição em nossa vida desperta. Um sonho impuro pode despertar desejos carnais. Um pesadelo pode gerar medos irracionais, e um terror noturno pode abrir portas para a opressão demoníaca diurna. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, incluindo aqueles que surgem em nossos sonhos. A boa notícia é que em Cristo temos autoridade para resistir a essas invasões, ungindo nossa mente com o sangue de Jesus, consagrando nosso sono em oração, Salmo 4:8, e usando a palavra de Deus como espada contra essas manifestações. Quando compreendemos a realidade espiritual por trás dos sonhos impuros e pesadelos, podemos nos posicionar como verdadeiros guerreiros espirituais, transformando o que era uma área de vulnerabilidade em uma fortaleza da presença de Deus. A revelação bíblica em 1 Coríntios 6, 19 e 20 estabelece um princípio revolucionário. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esta verdade transforma completamente nossa compreensão sobre o valor estratégico do corpo humano no plano divino e, consequentemente, explica por que se tornou alvo prioritário das investidas demoníacas. O apóstolo Paulo usa a metáfora do templo, o lugar mais sagrado do santuário judaico, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, para descrever a morada do Espírito em nós. Essa realidade teológica faz do corpo humano não apenas um invólucro temporário, mas o tabernáculo móvel de Deus na terra, instrumento consagrado para a manifestação de sua glória. A cobiça satânica pelo corpo humano remonta ao Éden, onde a serpente não atacou primeiro o espírito de Adão e Eva, mas seduziu seus sentidos físicos, a visão do fruto, o tato ao pegá-lo e, finalmente, o paladar ao comê-lo. Esta estratégia revela um princípio espiritual. Corromper o corpo é contaminar o canal através do qual o ser humano se relaciona com o mundo material e espiritual. No Novo Testamento, vemos Jesus constantemente restaurando corpos, curando enfermos, libertando endemoninhados, ressuscitando mortos, porque cada cura física era também uma declaração de soberania sobre o território que o diabo buscava controlar. As possessões demoníacas descritas nos evangelhos mostram o grau de domínio que as forças das trevas almejam exercer sobre a dimensão física humana. A santidade do corpo como templo explica a intensidade desta batalha. Assim como os babilônios profanaram o templo de Jerusalém, roubando seus utensílios sagrados, o diabo busca profanar nosso corpo-templo através do pecado sexual, vícios, automutilação e até enfermidades causadas por opressão espiritual. Cada célula, cada órgão, cada função biológica foi projetada para glorificar a Deus, e é exatamente por isso que se tornam alvos. Quando compreendemos que nosso corpo é o lugar onde o Espírito Santo escolheu fazer morada, entendemos também por que Paulo exorta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Porque nesta entrega física está a chave para vivermos plenamente o propósito divino. A vitória nesta batalha começa quando reconhecemos que nosso corpo não nos pertence, mas foi comprado pelo sangue de Cristo. E por isso devemos governá-lo em santidade, como sacerdotes deste templo vivo do Espírito. A vida de Jesus nos oferece o modelo perfeito de como enfrentar as forças das trevas durante os momentos de maior vulnerabilidade espiritual.
O Evangelho de Marcos registra um padrão revelador em 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Este versículo descreve mais do que um simples hábito devocional. Revela uma estratégia espiritual consciente do Filho de Deus para confrontar as trevas em seu próprio território temporal. A expressão "quando ainda estava escuro", no original grego, indica não apenas a hora antes do amanhecer, mas o período tradicionalmente associado na cultura judaica à maior atividade demoníaca, entre a terceira e a sexta vigília da noite, das 3 às 6 horas. Jesus escolheu intencionalmente este momento para estabelecer seu domínio sobre as trevas através da oração, mostrando-nos que a vitória espiritual começa quando nos posicionamos em oração nos horários em que o inimigo mais ataca. O contexto imediato deste episódio é profundamente revelador. No dia anterior, Jesus havia realizado numerosas curas e expulsado muitos demônios, desencadeando uma intensa reação das forças das trevas. Ao retirar-se para orar na madrugada seguinte, Cristo nos ensina que os maiores confrontos espirituais não acontecem durante os milagres públicos, mas nas vigílias solitárias, onde se consolida a autoridade espiritual. Seu exemplo ecoa o Salmo 119, 147. Antes do amanhecer, me levanto e clamo por ajuda. Em tua palavra coloquei minha esperança. A oração noturna de Jesus não era motivada por ansiedade, mas por uma profunda compreensão de que a comunhão com o Pai nas horas escuras é a fonte do poder para ministrar durante o dia. O livro de Lucas acrescenta que, em certas ocasiões, Jesus passou a noite toda orando a Deus, especialmente antes de decisões cruciais, mostrando que sua vida de oração noturna era tanto ofensiva quanto defensiva. O ministério terreno de Cristo revela um princípio espiritual fundamental. Quanto maior o chamado, mais intensa será a batalha nas horas de escuridão. Desde a tentação no deserto, que provavelmente incluiu noites de assédio demoníaco, até a angústia no Getsêmani, onde ele venceu o desespero através da oração, Jesus demonstrou que a vigília noturna é a arma mais poderosa contra as investidas das trevas. Seu exemplo nos convida a seguir o mesmo padrão, não por superstição ou medo, mas pela compreensão de que, como discípulos, estamos engajados na mesma batalha espiritual. Quando nos levantamos para orar nas madrugadas, seguimos os passos do Mestre que já triunfou sobre as trevas e nos concede sua autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A vida de Jesus prova que a noite não precisa ser um tempo de vulnerabilidade, mas pode se tornar nosso momento mais poderoso de intimidade com Deus e vitória sobre o inimigo. A palavra de Deus nos revela poderosas armas espirituais para transformar nosso sono de um campo de batalha em um santuário de paz divina. O Salmo 4:8 declara com convicção: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Este versículo não descreve apenas um desejo piedoso, mas uma realidade concreta, disponível para todo crente que utiliza sabiamente as estratégias espirituais deixadas por Deus. O salmista revela aqui o segredo da segurança noturna, uma confiança ativa no cuidado divino que transcende as ameaças naturais e espirituais. Esta paz não é a ausência de guerra, mas a presença manifesta de Deus como guardião durante nossa vulnerabilidade noturna. O Salmo 91 complementa esta verdade ao detalhar especificamente a proteção divina contra o terror noturno, mostrando que o Altíssimo estabeleceu meios tangíveis para nossa defesa quando conscientemente aplicamos esses princípios espirituais. Entre as armas mais poderosas está a oração consagrada antes de dormir.
Jesus nos ensinou esta prática ao incluir na oração modelo a petição "livra-nos do mal", que no original grego contém a ideia de proteção contra o maligno em todas as suas formas. A oração noturna eficaz não é um ritual vazio, mas um posicionamento estratégico da alma que envolve 1. Ação de graças pelo dia que passou. 2. Confissão de pecados que poderiam dar legalidade ao inimigo. 3. Declaração de versículos de proteção como Salmo 91. E 4. Consagração consciente do sono ao Senhor. Os pais da igreja primitiva mantinham a prática das vigílias, dividindo a noite em períodos de oração, precisamente porque compreendiam o valor espiritual deste combate nas horas escuras. A unção com óleo, conforme ensinada em Tiago 5,14, é outra arma poderosa para a proteção noturna. O óleo consagrado simboliza a presença do Espírito Santo e serve como demarcação física do território espiritual que pertence a Cristo. Muitos crentes experimentam libertação de pesadelos e ataques espirituais ao ungirem suas frontes, pulsos e umbrais antes de dormir. Esta prática encontra base bíblica tanto no Êxodo quanto no ministério dos apóstolos, que ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. O sangue de Jesus, representado simbolicamente nesta unção, é nossa maior defesa contra as investidas noturnas, como prefigurado na Páscoa judaica, quando o sangue nos umbrais protegeu as casas do anjo destruidor. O livro de Apocalipse confirma que os santos venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro, princípio que se aplica tanto ao sono quanto à vigília. Finalmente, a palavra de Deus meditada e declarada antes de dormir funciona como espada do Espírito que corta as investidas demoníacas. O profeta Isaías revela que Deus vigia sobre a sua palavra para a cumprir. E quando ecoamos suas promessas de proteção, como o Salmo 121, "Não dormitará aquele que te guarda", estamos ativando guardas angelicais em nosso redor. A combinação destas armas, oração, unção, sangue de Jesus e palavra declarada, cria um escudo espiritual impenetrável ao redor do crente, transformando o quarto de dormir em uma fortaleza onde, em paz, me deito e durmo. Não é apenas um versículo, mas uma experiência cotidiana. A Bíblia nos alerta que o diabo anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E uma de suas estratégias mais sutis é atacar durante o sono quando nossas defesas naturais estão diminuídas. Um dos sinais mais comuns de ataque espiritual noturno é a fadiga inexplicável ao acordar, mesmo após uma noite inteira de repouso. O livro de Jó descreve esse fenômeno quando o patriarca lamenta: "Quando me deito, penso, quando me levantarei? Até a noite me atormenta e estou cheio de agitação até o amanhecer." Essa exaustão não é física, mas espiritual, resultado de batalhas travadas na dimensão invisível enquanto o corpo repousa. Outro sinal alarmante são marcas inexplicáveis no corpo ao despertar, como arranhões, hematomas ou dores localizadas, sem causa aparente. Na Escritura, vemos que os demônios podem causar danos físicos, como no caso do endemoninhado gadareno, que andava sempre de noite e de dia, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Essas marcas podem indicar opressão demoníaca durante o sono, especialmente quando acompanhadas de sensação de peso no peito ou paralisia do sono, um estado em que a pessoa acorda, mas não consegue se mover, frequentemente associado a uma presença maligna no quarto. Sonhos recorrentes e perturbadores também são um forte indício de ataque espiritual. A Bíblia diferencia claramente entre sonhos divinos e sonhos demoníacos que trazem medo, confusão ou impureza. Jeremias adverte sobre sonhos mentirosos
que podem levar o crente a pecar ou duvidar de Deus. Quando certos sonhos se repetem, especialmente aqueles envolvendo perseguição, queda em abismos ou contato com entidades sombrias, isso pode ser um sinal de que forças espirituais estão tentando estabelecer um padrão de medo ou condenação na mente do crente. Além disso, acordar com sentimentos de angústia, culpa ou depressão sem motivo aparente pode ser resquício de um ataque espiritual noturno. O Salmo 6,6 descreve essa realidade. Estou exausto de tanto gemer. Minha cama está encharcada de lágrimas. Essas emoções repentinas ao despertar, muitas vezes são fruto de sugestões demoníacas implantadas durante o sono, buscando roubar a paz que Cristo nos deu. A boa notícia é que, em Cristo, temos autoridade para resistir a esses ataques. Salmo 3,5 declara: Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para aplicar as armas espirituais, oração, sangue de Jesus e a palavra de Deus, e recuperar o domínio sobre o sono, transformando-o de um campo de batalha em um lugar de descanso e comunhão com Deus. A consagração do quarto e do sono a Deus é uma prática profundamente enraizada na tradição bíblica, onde o espaço físico e o repouso noturno são transformados em santuários de proteção e comunhão espiritual. O Salmo 4,8 estabelece o fundamento desta verdade ao declarar: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Uma afirmação que vai além da poesia para se tornar um princípio ativo de fé. Consagrar o quarto começa com uma oração intencional de proteção, onde o crente, seguindo o modelo de Neemias, que orou dia e noite pela reconstrução dos muros, estabelece limites espirituais contra toda influência maligna. Esta oração não deve ser um ritual vazio, mas um diálogo fervoroso com Deus, incluindo ação de graças pelo dia, confissão de pecados que poderiam dar legalidade ao inimigo e declaração específica de versículos como o Salmo 91 sobre o ambiente e a família. A prática de ler as Escrituras antes de dormir, exemplificada por Josué, que meditava na lei de dia e de noite, serve como filtro espiritual para a mente, substituindo pensamentos ansiosos pela verdade divina e criando uma barreira contra sonhos demoníacos. A unção da cama com óleo consagrado, seguindo o princípio estabelecido em Êxodo 49, quando Moisés ungiu o tabernáculo e todos seus utensílios, transforma o lugar de repouso em território sagrado. Esta prática, que encontra respaldo em Marcos 6,13, onde os discípulos ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, não é mero simbolismo, mas uma demarcação física do espaço como pertencente a Cristo. Ao ungir os 4 cantos da cama, lembrando os 4 cantos da terra em Apocalipse 7:1, e a entrada do quarto, como o sangue nos umbrais em Êxodo 12:22, o crente está aplicando visualmente o sangue de Jesus sobre seu ambiente noturno. A combinação destas práticas, oração, palavra e unção, cria uma tríade espiritual poderosa que ecoa o padrão do tabernáculo, o altar de oração, a luz da palavra e a unção santificadora. Quando consistentemente aplicadas, elas transformam o quarto de dormir de um potencial campo de batalha espiritual em um lugar de refúgio divino, onde o salmista podia declarar: "À sombra do Onipotente descansará", e onde os sonhos se tornam canais de revelação divina em vez de portas para a opressão demoníaca. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal,
para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.